Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Que Deus nos deu um espírito não de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que o medo tem atrapalhado a sua vida? Sou o pastor Joaquim Rodrigues e tenho compartilhado a Bíblia de forma clara e objetiva. Mensagens para direcionar a sua vida a você viver de forma abundante. Quando a Bíblia vai falar sobre que Deus não nos deu o espírito de medo, Ele está falando justamente que nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo de novas conquistas, de novos desafios, daquilo que... Porque toda vez que a gente pensa em algo novo, a gente sempre tem aquele receio, aquele fiozinho na barriga. Eu estava lendo um dia desse e achei algo bem interessante, que coragem não é ausência de medo, mas sim resistência ao medo. Então uma pessoa corajosa não é aquela pessoa que não tem medo, é aquela pessoa que sempre está trabalhando, resistindo a esse medo. Quando Paulo escreve ali em 2 Timóteo, ele vai explicar para Timóteo que nós precisamos ativar em nós aquilo que Deus já nos deu, que é o espírito de fortaleza, o espírito de amor, de moderação. Isso nós não podemos nos afastar disso, nós não podemos deixar o medo tirar a moderação da nossa vida, o amor e a fortaleza. Pare para pensar que todo o medo que você tem uma pessoa que está se espelhando em você porque você já alcançou o que ela ainda não alcançou. Então, a resposta é: resista ao medo. Isso é a orientação de Deus através das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver, por exemplo, na história de Davi e Golias, algo muito interessante. Durante 40 dias, o povo de Israel, o exército de Israel, estava sendo afrontado pelo exército dos filisteus por causa de um gigante. Nós estamos falando de um exército que estava sendo afrontado por um gigante e o povo estava com medo, paralisado. Quando de repente chega o jovem Davi, e Davi chega e a primeira coisa que ele pergunta é quem é aquele, e depois que ele pergunta isso, ele diz: mas a gente vai ganhar o que se a gente derrotar esse cara? E aí disseram: olha, vai ganhar, vai casar com a filha do rei e vai ter isenção de impostos para ele, para sua família e para suas gerações posteriores a ele. E automaticamente Davi se enche de uma coragem e diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele chama a atenção, ele verbaliza a coragem dele. Quem é esse? E alguém tenta paralisar, diz: não, eu vou derrotar esse cara. Se ninguém teve coragem até agora, eu vou derrotar. Davi, ele não estava olhando para o tamanho do gigante. Ele estava olhando para o tamanho da recompensa que ele iria ter derrotando aquele gigante. Então a coragem consiste justamente nisso, em você olhar para o benefício que vai trazer essa sua atitude de coragem, para aquilo de bom que vai trazer para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Então nesse momento o medo é lançado de lado e você age, você faz, você executa, porque sabe que a recompensa será muito mais excelente do que ficar paralisado pelo medo. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscreva aqui no nosso canal e também ative as notificações para que você sempre esteja por dentro de tudo que a gente colocar aqui. Que Deus abençoe. Esta é mais uma palavra de orientação para a sua vida, para ter uma vida abundante.